Primeiramente, bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar especialmente os nossos alunos ingressantes do programa de pós-graduação em Geografia aqui da FCT Unesp, Presidente Prudente. Bem-vindos para esse início de intensas atividades que nós teremos aí, não só nessa semana, mas nos próximos anos também. Quero agradecer muito a presença do professor João Oswaldo e do professor Arthur, professor João Oswaldo, vice-coordenador do programa, professor Arthur, membro do conselho, e um agradecimento muito especial ao professor Raul Guimarães, que é o nosso convidado para ministrar a aula inaugural do nosso programa, nessa série de atividades que teremos durante esta primeira semana, onde também contaremos com a presença do professor José Borjatiello, do professor Marco Mitidiero, dos professores Eda e Cacá, com algumas atividades, e as nossas reuniões de trabalho. O convite ao professor Raul, né, ele tem especial significância para a gente, na medida em que é um dos professores mais ativos do nosso programa, né? E hoje também ocupa o cargo de pró-reitor de Extensão e Cultura da Unesp. Tá? Então, é muito importante hoje a gente poder começar com esse diálogo com o professor Raul. Para aqueles que não são do Presidente Prudente, né? O professor Raul é formado em Geografia pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado em Geografia pela USP. O professor Raul tem 2 pós-doutorados, um na Inglaterra e outro na Faculdade de Saúde Pública da USP. É professor livre docente e professor titular. O professor Raul tem um extenso, variado, rico currículo de atividades no mundo acadêmico. Em particular, além de ter sido meu orientador, né, de doutorado, o que me honra muito poder cumprimentá-lo agora também, eu quero destacar um ponto para todos vocês, né? O quanto o professor Raul se destaca hoje na construção sistemática de um campo de conhecimento que é a geografia da saúde. As contribuições, os aportes, a sistematização dessa área que ele, junto com os orientandos dele, tem produzido no corpus da geografia são muito significativos, né? E mais ainda, né, neste período que nós estamos vivendo, com a pandemia, né, as contribuições que o professor Raul tem dado ao estudar este processo, não só do ponto de vista da saúde, claro, mas construindo um aporte geográfico para que a gente possa criar nossos conhecimentos e a nossa ação. Então, vejam que é uma brevíssima apresentação do professor Raul, tá? E eu agradeço imensamente a disponibilidade, né, por ele demonstrada desde o primeiro momento, quando do convite, e eu vou passar a palavra a ele para que ele ministre a aula inaugural, tá, do programa de pós-graduação em Geografia 2021, que foi intitulada por ele Prolegômenos para uma Geografia pós-pandemia. Então, estamos frente a um tema instigante, né, por um professor que sabe também instigar a gente a pensar esses novos temas. Raul, a palavra está com você. Muito obrigado e bem-vindo aqui na nossa sala virtual. Obrigado, Everaldo, o João Oswaldo, o Arthur que está aí presente, que estou vendo, o Ricardo. Né? Eu agradeço imensamente o convite, me senti logo na primeira hora do convite extremamente honrado, né, de aceitar esse desafio dessa aula inaugural, né? Pelo o nosso tempo do programa, a gente sabe que sempre na aula inaugural se convida também alguém de fora do programa, né? E eu tenho uma responsabilidade enorme, porque essa aula inaugural não tem como não ser, né, uma fala por dentro do programa, né? E chamando atenção para vários aspectos, né, que
que caracterizam a força desse programa de pós-graduação em geografia, né, no Brasil, nesse contexto que estamos vivendo, né, de muitas dificuldades, né, de tentativa de destruição, né, não só das políticas públicas da universidade brasileira, mas também dos valores, uma série de valores, né, da democracia, da diversidade, do respeito às diferenças, né? Então, nesse contexto muito difícil, né, aceitar esse convite, para mim foi um grande desafio, e por tudo isso eu agradeço muito, né? E juntamente, então, com o Everaldo, que está aqui, colegas que são do departamento, do programa, eu saúdo os novos alunos, né, que estão ingressando nessa situação aí remota que a gente está aprendendo a lidar, né? E ocupando o espaço que a gente precisa, né, como nunca, por mais que muitas vezes é limitado, né, esse canal, mas nós temos que saber fazer uso dele, né? E aí, como eu disse, preparando essa aula, eu não tinha como não revisitar os 20 anos que eu faço parte do programa. Eu sou credenciado no programa desde 2001 e vasculhando os meus baús, eu encontrei um caderno, né, que naquela época, no início, até 2008, eu tinha um caderno que eu tomava nota das bancas que eu participava, e a tese do Everaldo está lá. Mas tem outros trabalhos, os primeiros 15 trabalhos, né? Muito interessante as questões que se levantou nas bancas, né? A gente costuma dizer que o momento da defesa, do mestrado, doutorado, é um dos momentos mais ricos que vale a pena participar do programa, né? Que é um momento de debate. A gente tem conseguido no programa estabelecer um debate franco, né? A crítica ela aparece e de forma transparente, né? Isso é muito importante, né, para a grande tarefa de um programa de pós-graduação, que é o desenvolvimento do conhecimento geográfico, né? Essa é a grande tarefa de um programa de pós-graduação, né? Então, estamos todos aqui para fazer avançar o conhecimento, no caso, geográfico, né? E isso é um esforço coletivo e que se expressa no ato individual, quando você entrega a sua tese, que você vai defender, né? Bom, depois de 2008, eu fiz uma viagem para São Paulo, defendi minha livre docência, fiquei 1 ano e meio em São Paulo, e aí esse caderno não teve continuidade, né? Então, as outras 30 teses e dissertações que eu orientei estão em folhas soltas por aí. Muito interessante esse caderno. E esse caderno eu ganhei da professora Carminha. Foi a primeira defesa de uma aluna minha, que é a Luciane, do doutorado em 2001, né? E a Carminha foi banca e ela me deu esse caderno, quer dizer, porque é a sistemática de anotação da Carminha, não sei se ela ainda mantém, ela tem cadernos, né? E aí ela põe a data da banca, anota as perguntas que são feitas, e você tem uma memória ali, né? Muito interessante. Bom, e como o Everaldo disse, bom, eu venho da PUC de São Paulo, que muito me orgulha essa formação, a graduação, numa época, né, nos anos 80, que a PUC era um celeiro, né, de professores que foram caçados na USP, inclusive, né? Então, você tinha o Paul Singer estava lá, você tinha
né, bom, inúmeros sociólogos, principalmente, cientistas políticos, economistas, né, que tinham sido caçados durante a ditadura. Então, era um ambiente, assim, muito interessante, que lembra um pouco a nossa faculdade, a FCT, porque você tem na FCT 15 cursos diferentes de todas as áreas, né? E na PUC você convivia no corredor com história, psicologia, a geografia, sociologia, né? Mas também física, matemática, tá? Isso é uma experiência muito interessante. E existem algumas faculdades, na Unesp e outras universidades, que é a faculdade de um único curso, né? Como a Faculdade de Direito, por exemplo, a Faculdade de Medicina, né? Mas na nossa faculdade não, nós temos essa característica que é uma força muito grande, né, e que a gente tem que saber aproveitar. Bom, e de fato, nos últimos 15 meses, mas sendo mais exato, porque em março agora está fazendo um ano, né, da confirmação do primeiro óbito no Brasil, né? Primeiro óbito, porque o primeiro caso oficial registrado de Covid é de 26 de fevereiro, né? Então, era um senhor que mora em São Paulo, que havia chegado de férias da Itália, né? Então, oficialmente, né, o vírus entrou no Brasil pelo aeroporto, né, de Cumbica, por uma rota via Itália. Bom, esse cidadão está vivo, passa bem, né, mas atrás dele, né, você tem aí 1 milhão de casos, aproximadamente 1 milhão de casos confirmados, né? E, não, minto, 2 milhões e meio, né, de casos confirmados, e a triste estatística de 250 mil óbitos, né, que coloca o Brasil em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Se você considerar que a Índia, por exemplo, está em terceiro lugar, a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, está atrás do Brasil, né, para situar um pouco a dramática situação que vive o Brasil, né, nessa pandemia, nós vamos tratar um pouco disso. Bom, mas nós vivemos, né, uma situação nesse último ano que nos colocou no olho do furacão, né, porque, como relatou o Everaldo, a gente vem vendo uma série de pesquisas dessa relação entre geografia e saúde nos últimos 30 anos. Então, desde quando eu entrei na Unesp, né, em 1990, a minha primeira pesquisa trienal no departamento é de geografia e saúde, né? Então, durante 30 anos, a gente veio estudando, né, essa temática, e nós tivemos a oportunidade, né, de colocar a serviço, né, da emergência em saúde pública, a serviço da sociedade, esse conhecimento acumulado, para tentar responder questões, né, que estão aí batendo na porta da casa de todos os brasileiros. Então, trabalhamos muito intensamente, né, no auge. Acho que o principal tema que nosso grupo se dedicou foi a compreensão da difusão espacial, né, do vírus. Como esse processo se concluiu em novembro do ano passado, dezembro do ano passado, você pode dizer o seguinte: não há nenhum lugar neste país que não tenha o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Não há nenhum lugar. Então, esse processo ele concluiu até novembro, né? Então, com isso, foi se arrefecendo essa demanda que havia, né? Porque agora nós estamos numa nova etapa que
novos desafios se colocam, né? Novos desafios se colocam. Não há dúvidas que o pior ainda não passou, né? E a situação se tornou muito mais complexa, né? À medida em que as variantes que vão surgindo, né, do vírus se disseminam mais rapidamente, né, e você tem o arrefecimento, né, dos casos, ao mesmo tempo em diversos lugares, né? Então é isso que nós vamos assistir daqui para frente. Independente do tamanho da cidade, né, então, num primeiro momento, o processo se estabeleceu nas grandes cidades, nas metrópoles, né? E a gente observou um processo de difusão que é conhecido já de outros estudos, de outras doenças infecto-contagiosas, que é um modelo de difusão hierárquico, né? Então, é um efeito em cascata. Então, das cidades maiores para as menores, portanto, com uma forte relação com a hierarquia urbana, com a rede urbana brasileira, tá? Bom, com isso, eu até escrevi com a professora Carminha um primeiro texto, bem no início, lá em abril, né? E fui me aproximando de pesquisadores de outras áreas, né? Nós nos aproximamos muito da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Mas formamos também, nessa emergência, uma rede de geógrafos, que eu vou comentar na aula também. Nós criamos uma rede de geógrafos, que hoje tem 55 geógrafos, doutores, todos doutores, que estudam geografia e saúde, espalhados por todas as unidades da federação, em mais de 40 universidades públicas brasileiras, né? E diversos programas de pós-graduação também. Muito interessante. Isso foi fruto de um investimento público que o Brasil fez nos últimos 30 anos, né, que promoveu, através de bolsas, né, em programas de pós-graduação, financiando o nosso Simpósio Nacional Geografia da Saúde, que teve a sua primeira versão em 2003, na Unesp de Presidente Prudente, apoiado pelo nosso programa de pós-graduação. Primeiro Simpósio Nacional foi em 2003. E já estamos na 10ª edição, né? Enfim, e com isso, o Brasil formou uma massa crítica que não há precedente na América Latina, né? Se você olhar o corpo de geógrafos, mesmo em Cuba, México, Argentina, Colômbia, Chile, Equador, são diversos países latino-americanos que existem pesquisadores de geografia e saúde. Nenhum país tem 300, 400 pesquisadores sobre o tema. E, enfim, então nós formamos uma geração de geógrafos da saúde, e é importante enfatizar, com investimento público, com verbas da CAPES, do CNPq, mas também da FAPESP, né? E, enfim, a gente teve a oportunidade nesses meses recentes de devolver para a sociedade esse investimento, né? Porque se formou essa massa crítica, essa rede de geógrafos. Então, o que eu vou dizer aqui não é um pensamento solitário, ele é fruto de uma construção coletiva, né? Como falou o Everaldo, nós temos o nosso grupo, o Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde, tem os meus alunos, mas que faz parte do Centro de Estudos Trabalho, Ambiente e Saúde, que é o CETAS, coordenado pelo professor Antônio Tomás Júnior, e que tem 50, né, pesquisadores, dentre professores, doutorandos, mestrandos, bolsistas de iniciação científica, né? Então, esse é o nosso coletivo, né? Mas também essa rede de geógrafos, né? Então, é possível a gente, isso que eu vou expor sumariamente aqui,
compreender como que está ocorrendo no estado do Amazonas, através da professora Natasha, que aliás, foi doutoranda nossa aqui, orientada pelo professor João Lima, que está na Universidade Federal do Amazonas. Você tem Tocantins, Universidade Federal do Tocantins, tem o Rosenberg, foi nosso aluno aqui também. E, enfim, e vai de norte a sul, não dá para lembrar, listar todos. Você pode pegar na Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, a Priscila, que fez doutorado com a gente, está lá. Né? Em Dourados, a Universidade Federal da Grande Dourados, que tem a Cláudia Roma, tem o Alexandre Bergamin, também fizeram conosco o doutorado. Né? E aí vai por aí fora, Universidade Federal, a UNB, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, norte a sul do país, nós temos. Então, o Brasil é um país que formou essa massa crítica. Então, nós temos uma situação interessante, né, para um dia alguém que estuda o pensamento geográfico brasileiro, né, fazer essa análise, um pouco dessa leitura que a geografia brasileira está fazendo desse processo. Né? Bom, então, agora eu vou colocar aqui, não sei se vocês estão enxergando o meu slide. Dá para enxergar aí? Sim. Muito bem, então eu escolhi, né, o Prolegômenos para uma geografia pós-pandemia, inspirado neste livro, né, do Jorge Lukács, Prolegômenos para uma ontologia do ser social. Né? Este livro, que é um livro introdutório à grande obra, né, de Lukács, que é para uma ontologia do ser social, né, que é um livro da maior importância de ser estudado pela comunidade geográfica. Né? Bom, e quando nós estamos falando de prolegômenos, há também obras, né, de prolegômeno do Kant, o Hegel escreveu prolegômenos também. Né? O filósofo está fazendo referência a ideias introdutórias, né? Ideias iniciais de uma teoria, de um sistema explicativo, né, que se desenha a partir, né, de um esforço de síntese do seu autor. Tá? Então, esse coletivo de geógrafos da saúde, como eu me referi, que, por exemplo, o Prudente é um centro forte nisso, mas você tem essa rede, né, no país, vem desenvolvendo, então, um sistema explicativo, né, que eu vou utilizar para a gente pensar e estabelecer aqui uma agenda de quais são os desafios que estão postos, né, para o Brasil, o mundo, a universidade pública, a universidade, né, no Brasil e no mundo, no pós-pandemia. Tá? Então, uma coisa a gente pode ter certeza disso, que o impacto provocado, né, pela pandemia vai deixar sequelas, marcas, que não se encerrarão, não cicatrizarão até o ano que vem. Com certeza não. Então, esse grupo que está entrando hoje, né, no programa, durante 4 anos do doutorado, né, vai conviver com vários problemas decorrentes dessa situação de emergência em saúde global, né? Com impacto, bom, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de se relacionar. Nós estamos aqui, né, tendo essa aula por via remota, e o impacto provocado na realidade. Então, nós vamos tratar um pouco desse tema e depois podemos
se houver espaço, ao término, a gente até abrir para algumas perguntas, né? Bom, mas em Prolegômenos para a Ontologia do Ser Social, né, Lukács, ele nos chama a atenção, né, da existência de 3 esferas ontológicas, né, quer dizer, na dimensão do existir, né, as coisas, antes de serem pensadas, antes da consciência sobre as coisas existem, né? E as coisas existentes, elas se articulam em 3 esferas ontológicas, que o Lucas vai discutir, que é o ser inorgânico, o ser orgânico e o ser social, tá? Então, aqui já, só essa primeiro slide, essa ideia lançada por Lukács em Prolegômenos, já dá uma boa discussão entre a relação da geografia física com a geografia humana, né? E aqui é em homenagem ao João Oswaldo, que está assistindo essa fala. O João Oswaldo ainda está aí? Está aí, João? Aqui. Pode te escutar, com todo prazer. O João está aí. Então, é uma homenagem ao João, que tem um interesse muito grande pela epistemologia, a filosofia da ciência, né? E a tese de livre docência é um trabalho importante de todos lerem, né? Então, no decorrer dessa aula, como é uma aula inaugural de alguém da casa, eu vou, né, chamando a atenção a muitas contribuições que fomos estabelecendo nesse programa, né, e que eu vejo que ainda é pouco debatido, lido por nós mesmos, né? Então, a gente verifica ainda uma visão muito colonizada, né, de nós mesmos, né, na medida em que a gente tem que trazer os autores de fora e desconsidera a produção que nós mesmos estamos produzindo. Então, acho que a gente precisa descolonizar as nossas mentes, né, e valorizar o debate que também é produzido, né, nesse programa. Bom, então, aqui, como eu disse, essas 3 esferas ontológicas põe a gente a pensar essa relação entre a geografia física e a geografia humana, né? E quando a gente pensa essa relação, a gente pensa muito nessa dimensão inorgânica, né? A gente pensa essa interação da rocha, por exemplo, e a sociedade, né? Quando a gente fala dessa natureza, relação sociedade e natureza, então a gente pensa na água enquanto mineral, né? A água, aí o sedimento, né? O intemperismo, a erosão e a produção social. Mas o Lukács nos chama a atenção dessa dimensão orgânica, dessa dimensão biológica, né? Que é um campo muito importante da geografia, que tem sido revalorizado no nosso programa, na geografia brasileira, que classicamente estaria na discussão da biogeografia, né? A biogeografia, ela se desenvolveu, cresceu muito em outras ciências até, né? Você encontra em cursos de biologia, ciências biológicas, por exemplo, você tem disciplina de biogeografia, você vê autores importantes de livros, artigos, revistas científicas de biogeografia, fora da geografia, né? Então, a gente tem assistido nos últimos 10 anos uma revalorização, né, da biogeografia dentro da geografia. Houve até um movimento de biogeógrafos da geografia, né, de saírem da geografia ou criar um campo específico, né, como, aliás, ocorreu com as ciências cartográficas, né,
Então, tem também esse debate dentro da comunidade geográfica brasileira de se criar uma área à parte, né, que seria a biogeografia. Mas os geógrafos de dentro da geografia e preocupados com a dimensão orgânica, né, têm crescido, têm participado, inclusive, do nosso programa, né, e nós conseguimos trazer também para o nosso departamento, né, o professor Mariano, que trabalha a biogeografia, né? Então, é uma linha muito importante, né? Mas é muito, muito rico, muito interessante no Prolegômenos para uma ontologia do ser social, essa a discussão do Lukács sobre qual é a essência de cada um desses seres, né? Quer dizer, o ser inorgânico, a rocha como um ser, em que se diferencia, né, do vírus como um ser orgânico, de um parasito, né, um agente patógeno, vamos pegar assim, né, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, por exemplo, tá, enquanto um ser orgânico. E em que se diferencia qualitativamente esse ser rocha, ser fungo, né, do ser social? Então, temos aí nessa obra uma discussão de geografia, uma discussão muito importante, né, da geografia. E, sumariamente, então, para essa aula, né, nós vamos aqui ficar com essa definição, né, de ser inorgânico do Lukács como o que diferencia esse ser em sua essência dos outros seres, né? O ser inorgânico, ele tem na sua essência um incessante processo de tornar-se outro, tá? Essa é a essência desse ser. Então, uma rocha incessantemente vive um processo de degradação, de decomposição, né? E da sua constituição em suas partes, né? Até um mineral. Então, vamos pegar, no caso do um granito, você tem o feldspato, né? A mica e o quartzo, por exemplo, né? Então, o ser granito, né, tem em sua essência esse processo incessante de tornar-se outro. Uma definição muito precisa, muito interessante, né, para você olhar para as coisas como elas são e compreender a diferença entre elas, né? Bom, o ser orgânico, ele tem na sua essência o repor o mesmo, né, que é aí a luta da reprodução da vida através de mecanismos de autorregulação, né? Então, qual é a grande essência do ser orgânico? Ele transmite para os seus herdeiros, é o código genético, né? Então, ele transmite para os seus herdeiros, né, a chave dele em si mesmo, né? Mantendo as suas características, as características do seu ancestral, as características do seu pai, né? Portanto, essa é a essência do ser orgânico. É um eterno repor-se a si mesmo, através da reprodução da vida e da autorregulação, né? E a dimensão do ser social, né, que é uma incessante produção do novo, através da transformação do mundo de maneira conscientemente orientada. Então, é a questão da teleologia, né? Então, você tem na ação do ser social o projeto futuro, né, de algo novo, que nasce a partir do velho, né? Portanto, esses diferentes seres, né, eles não são isolados, né?
eles se articulam nos processos de reprodução da vida. Bom, e aí, na perspectiva marxista, né, do Lukács, o trabalho é uma categoria central, né? É o intercâmbio, é através do trabalho que você tem o intercâmbio do homem com a natureza. Então, a pergunta que o Lukács vai fazer, como se dá o salto ontológico do ser natural para o ser social? Então, como se você tem essa mudança qualitativa entre os seres, né? E aí ele vai discutir a centralidade do trabalho, né, enquanto ato ontológico primário, que trabalhar, modificar o mundo que o cerca através de ações teleologicamente postas. Bom, e a partir do trabalho surgem inúmeras outras dimensões da atividade humana. E aí ele destaca a reprodução social como importante, né? E aqui eu ponho, inclusive, para a gente pensar o que é saúde, né? Passa por essa categoria da reprodução social e tal. Bom, então, nessa primeira parte da aula, eu já indico aí, né, uma leitura importante, né, da gente fazer coletivamente, né, de pensar como que, nessa relação da sociedade e natureza, como é que a produção social do espaço, né, esses seres, as diferentes dimensões dos seres, né, se integram num único processo, que é um processo social, né? Então, a gente sempre esquece, né, nós seres humanos, a gente esquece que nós também somos bichos, né? Nós somos também um ser biológico, né? Dentro de nós, você pegar a fauna intestinal, a fauna e a flora intestinal, né? Bactérias que existem dentro do nosso estômago, por exemplo, que são fundamentais para a digestão e para, portanto, concluir o processo de alimentação, por exemplo, né? Se você pegar o metabolismo, né, do organismo humano, você tem uma química, você tem a combustão de certos elementos para manter o calor, a energia do movimento, né? Portanto, né, o ser inorgânico habita também entre nós, né? Então, você tem o ser inorgânico, o ser orgânico, e nesse ser social que nós somos, né? Bom, então são ideias muito provocadoras, né, para a gente pensar como que a gente pode olhar para tudo isso que nós estamos vivendo na pandemia e na pós-pandemia, né? Então, primeiro, a gente podia, né, fazer essa pergunta se, de fato, nós estamos vivendo um novo contexto, né? Então, que medida tudo isso que nós estamos vivendo é um novo contexto, né? E eu, primeiro, quero reforçar, né, que o que ocorreu em Wuhan, na China, né, que é um vírus que tinha um reservatório silvestre, né, em morcegos, no centro da China, e por manipulação humana, né? Portanto, essa relação da sociedade-natureza e essa proximidade de comunidades humanas com essa população de morcegos, né? Você tem ali uma mutação genética e, né, um circuito humano do vírus se estabeleceu ali, né? Um parênteses, né? Já artigo publicado na Nature, né, por mapeamento genético, demonstra que, dentre as inúmeras fake news, né, e que esse vírus teria sido manipulado em laboratórios chineses, que faria parte de uma guerra microbiológica, é algo completamente sem fundamento. Não tem a menor chance disso ter ocorrido, né? O estudo mostra, porque isso, no mapeamento genético do qualquer ser orgânico, né, no mapeamento genético, é possível identificar se houve trabalho humano ali, se houve, né, alguma manipulação. Isso está completamente descartado, né?
Então, o que ocorreu é um processo que ocorre há 20 mil anos. Há 20 mil anos você tem processos como esse, que a gente pode chamar de a produção social de doenças infecto-contagiosas e parasitárias, né? Então, a manipulação da natureza pelas comunidades humanas, né, há 20 mil anos, foi produzindo inúmeras doenças, e pode dar vários exemplos aqui, né? Inclusive, através de estudos de paleomedicina, né? Paleomedicina, que é uma interface da medicina com a antropologia, se sabe, né? Por exemplo, faraós que morreram de lepra, né? Faraós que tinham tuberculose, né? Então você tem doenças que existem até hoje, que são muito antigas, né? Pegando o exemplo da tuberculose, é bem interessante, né? O bacilo, né, da tuberculose humana, ele é mais novo do que o bacilo da febre aftosa, que é, vamos dizer, a tuberculose do gado bovino, né? Então, estudiosos aí da história da medicina relacionam o surgimento da tuberculose com o processo de domesticação de animais, no caso aí, o gado bovino, né? Então, é uma coisa que se perde lá na história antiga, né? Então, a domesticação de animais, né, pode gerar, né, um circuito de agentes patógenos que viviam em reservatórios silvestres para dentro das comunidades humanas. Então, eu falei da tuberculose, né? Você pode pegar inúmeras gripes, outras doenças virais, né? Então, você tem um pessoal que estuda essas coisas, né? Então, do ponto de vista do tempo da longa duração, o que nós estamos dizendo não é nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade no mundo. O vírus, o que é o vírus? Né? Tem até, na classificação dos seres vivos, né, uma dificuldade de situar o vírus enquanto um ser vivo, né? Sabe que tem um debate se de fato o vírus seria um ser vivo. Ele está um pouco numa interface, né? Porque na origem da evolução da vida no planeta, né, o vírus ele é um DNA incompleto. Assim, poder chamar o que é um vírus, ele é um pedaço de um DNA, né? Ele é um pedaço de uma proteína, né, que não completou a sua a cadeia, né, completa do DNA. Bom, e por conta disso, ele é muito instável, né? O vírus ele é muito instável e altamente mutante. Então, vocês viram que o SARS-CoV-2 já tem outras variantes circulando por aí. E não é só a variante do Amazonas, não é só a variante, né, que circula na Inglaterra. Já calcula-se que tenha milhares de variantes, né? O SARS-CoV-2 já possui milhares de variantes. Outros estudos que estão aí disponíveis, né, nas revistas, as revistas de grande impacto do mundo, né, criaram edições especiais da Covid, estão todas abertas, gratuitas, para quem quiser baixar, né, e temas de toda natureza, mas já temos, em um ano, mais de 1 milhão de artigos publicados, tá? Então, assim, além da vacina, que é um fenômeno interessante de discutir, né, pela primeira vez na história também da humanidade, se produziu vacinas tão rápidas, né? Nós temos aí 150 projetos em desenvolvimento, diversas empresas, grupos, laboratórios, né? E nós teremos, em pouco tempo, 1 ano, 2 anos, inúmeras alternativas, né, para enfrentar essa doença, que veio para ficar,
ela não será eliminada, né? E vai fazer parte daquele coquetel de doenças virais, como a H1N1, outras gripes, e que a gente vai ter que tomar vacina todo ano. Parece que é isso que sinaliza. Não será uma doença que você vai tomar uma vacina uma vez na vida e nunca mais vai ter, né? Dada essa rapidez da produção de variantes, e, portanto, a vacina vence, você tem que ir mapeando as variantes, incorporando essas variantes no coquetel, para que todo ano você possa, né, estar imunizado. É isso que se desenha, né, para os próximos anos, né? Mas essa questão, né, do, do vírus e suas variantes, né, a rapidez em que isso ocorre é fruto dessa característica desse ser orgânico. Eu vou chamar o vírus do ser orgânico, né? Que de alta instabilidade, altamente mutante, né? E, portanto, o vírus ele tem dificuldade de ser, na sua essência, um ser orgânico, porque ele nunca é o mesmo. Essa aqui é por isso que, né, ele fica numa interface aí do orgânico e o inorgânico, né? Porque ele tem muitas variantes e replicantes, a velocidade que ele se replica, né? Mas ele também vai se transformando em outras variantes, né? Eu estava falando das publicações, dos estudos recentes. Eu disse que o primeiro brasileiro que oficialmente, né, que trouxe o vírus, que é o paulistano, que veio da Itália, hoje se sabe que o vírus que ele trouxe é uma variante europeia, que é diferente da variante chinesa, que é diferente da variante americana. Tá? Então, você veja, olha a rapidez. Identifica-se em novembro, na China, né, mas em fevereiro, quando esse brasileiro traz para dentro do Brasil, ele já traz uma variante do vírus que já é uma variante europeia, que é um pouco diferente da variante chinesa. Então, isso é tudo muito rápido, né? Mas, bom, é preciso também dizer, né, que antes da Covid, nós tivemos diversas outras ameaças muito recentes. Então, a gente já vinha ouvindo há 10 anos a preocupação da Organização Mundial da Saúde, dos países, de uma possível pandemia, né? Então, a gente tem que lembrar que a OMS decretou situações de emergência global em várias situações nos últimos 10 anos. Quer dizer, a OMS é um organismo internacional que tem esse poder de decretar. Então, quando ele decreta uma pandemia, né, como ocorreu isso, né, no dia... foi no dia 22 de fevereiro, né, do ano passado, que ele anuncia que o vírus está se espalhando, e em março ele decreta uma pandemia, né? Então, é uma situação reconhecida pelo organismo internacional. Há até críticas, né, de que talvez o OMS tenha demorado muito, né? Mas isso é fruto, você veja a lista que eu fiz aí. Em 2009, você tem o H1N1, e a OMS decretou uma situação de emergência global. Ela não decretou que pandemia, mas ela falou, olha, estamos em situação de emergência global. Então, é quando a OMS reconhece eventos que constituem risco para outros países. Então, H1N1 em 2009. Em 2009, a gripe suína, não sei se vocês se lembram, que chegou a matar 18.500 pessoas no mundo. O Ebola, em 2013, né, que matou 11.300. A polio no Paquistão, em 2014. Né, tá aqui, chama atenção, né, quando a poliomielite aparece em um país, é tão perigoso, é tão rápida a disseminação, né, do vírus, que é preciso chamar a emergência. Olha, tem poliomielite no Paquistão. Tá? E o Brasil é candidato, né, dado a baixa taxa de cobertura vacinal, né,
fruto da campanha dos negacionistas, porque não é só da Covid, mas você vê a campanha do sarampo, né? Nós tivemos surto de sarampo o ano passado, no meio da Covid. Então, sarampo, baixa cobertura vacinal da poliomielite. Então, o Brasil está se candidatando para ser o epicentro de um outro grave problema de emergência global por baixa cobertura vacinal, né? Então, a poliomielite nós levamos 10 anos para erradicar do Brasil, né? E a gente corre o risco de botar a perder tudo isso. Mas, enfim, no Paquistão, em 2014, Zika no Brasil, em 2016, né? E o Ebola no Congo, em 2018. Agora, nós podemos afirmar com certeza que a Covid-19 é a primeira pandemia do capitalismo globalizado. É a primeira, né? Primeira pandemia do capitalismo globalizado. Então, isso via se ensaiando há 10 anos, os exemplos que eu citei, e finalmente a pandemia chegou. Finalmente a pandemia, que já era esperada, chegou, né? Isso é fruto do quê? Das características do mundo que a gente vive. Se pegar a velocidade que se espalhou esse vírus, identificado em Wuhan, China, centro da China, em novembro de 2019, né, em fevereiro de 2020, então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em 4 meses, o vírus já estava em 180 países. Né? A forte dependência econômica, né, as interações espaciais, a velocidade em que as trocas, né, ocorrem na economia mundial, fruto dessa característica do capitalismo globalizado. Então, até 2020, fevereiro de 2021, a OMS anuncia que nós temos 115 milhões, né, de casos confirmados e 2,5 milhões de óbitos no mundo, dos quais 250 mil é no Brasil, quer dizer, o Brasil com 10% dos óbitos no mundo, e não é o país que tem 10% da população mundial, né? Bom, e aí eu chamo a atenção que isso também está sendo analisado, né? Se a Covid-19 é a primeira pandemia do capitalismo globalizado, certamente não será a última pandemia, né? Já existem análises, né, sendo feitas de um mundo que terá que conviver com pandemias com maior frequência, né? Isso está sendo debatido na Organização Mundial da Saúde. Existe uma série de seminários, né, multilaterais que estão sendo debatidos para se aprender com essa pandemia, cuidados que o mundo terá que ter doravante. Infelizmente, o Brasil, né, tem perdido protagonismo, né, nos organismos internacionais, né? Esse governo aí, né, fascista, fascínora, né, está jogando no lixo 100 anos, né, da diplomacia brasileira, né, e ficando de fora desses debates multilaterais, né, da maior importância, que é o quê? Como que o mundo vai ter que se organizar para enfrentar esse tipo de problema. E mais do que isso, as chances do Brasil ser o próximo epicentro é muito grande, né? É interessante a gente analisar o que ocorreu em Hubei, né, centro da China, nos últimos 10 anos. Nós estamos falando de uma província chinesa que teve uma transformação ambiental muito grande, né? Em Hubei você tem desmatamento e expansão da pecuária de corte. Então você tem uma região fornecedora de carne, tá certo? De produção bovina, carne bovina, em áreas de intenso desmatamento, tá? E bom, e não é por acaso que ali você tem, portanto, o surgimento dessa nova doença, né? Como eu já disse, em 20 mil anos, todos os ambientes intensamente depredados, né, e utilizados intensamente pelas atividades econômicas,
são ambientes geradores de novas doenças, né? Bom, e aí a gente lembra que o desmatamento da Amazônia, né? Está errado aqui a palavra, o desmatamento na Amazônia, sem precedentes, né? Nos últimos 3 anos, né? E um estudo da Fiocruz que calcula que no bioma, mas assim, na floresta amazônica, não no bioma, na floresta mesmo amazônica, existam 3.500 espécies de coronavírus em reservatórios silvestres, né? Então, se enquanto na China central era a população de morcegos, né, essa população de macacos, de pequenos mamíferos que existem na floresta, são reservatórios silvestres de milhares de espécies de coronavírus. Então, o potencial para o Brasil ser um epicentro, fica, né, os negacionistas ironizando, fazendo piadas preconceituosas, né, dos chineses. Quer dizer, essa é o vírus chinês. E é por isso, inclusive, que a Organização Mundial da Saúde, rapidamente, né, ela denomina a doença da Covid-19, né, porque é um coronavírus, né, é um vírus, é a doença de um coronavírus do ano de 2019, Covid-19, até para combater esses preconceitos xenofóbicos, né, a doença chinesa. Mas o Brasil é candidato, em curto espaço de tempo, ser o epicentro de um outro problema como esse que a gente viveu, né? Aqui eu lembro a queimada no Pantanal e a crise hídrica que se anuncia, né? Nós viveremos aí nos próximos 4, 5 anos uma crise hídrica, né? Enfim, são vários problemas, né, ambientais que acirram, né, um tipo de relação sociedade e natureza e que podem gerar uma nova pandemia. Então, a gente podia aqui, saindo um pouco dessa relação sociedade e natureza e olhando para as características econômicas desse capitalismo globalizado, identificar quais são os processos críticos do século XXI, que são desafios para a ciência, né? Então, você tem essa aceleração inédita da acumulação do capital. Aqui vamos lembrar que no ano passado, né, a pandemia aumentou lucro do banco, lucro das maiores empresas. Então, os homens mais ricos ficaram mais ricos durante a pandemia, né? E o estudo que mostra toda aquela população que ficou para trás, que foi mais excluída, né? Que foi mais empobrecida, que passa fome. Bom, é uma população que terá dificuldade muito maior de recuperar o que perdeu em 2020, né? Então, calcula-se que enquanto os homens mais ricos conseguem recuperar o que perderam em 6 meses, né, as pessoas mais pobres podem levar 10 anos. 10 anos, né? Então, você tem o acirramento da pobreza, da fome, né, o agravamento da fome, o desemprego, né? Portanto, inequidade, exclusão social associada à deterioração ecológica, né? E a expansão exponencial de espaços insalubres, né? Eu já visto esse modelo, né, da agroquímica, né, que dentre as empresas que aumentaram seus lucros. Então, essa produção da agroquímica é um exemplo, né, que podemos debater aqui, dessa expansão exponencial de espaços insalubres, contaminados, né? Bom, associada a essa lógica do desperdício, da sociedade de consumo, né? Com certeza me chama muita atenção essa necessidade do sistema. Quer dizer, o sistema precisa continuar a rodar a roda do consumo, né? Então você tem uma pressão muito grande, né, para boicotar o lockdown, fazer o que de fato precisa fazer para frear
essa curva até chegar a vacina, para imunizar toda a população e evitar as mortes, não interessa ao modelo econômico vigente, né? Tem situações que a gente viveu esses anos, né? Você pegar o prefeito de Botucatu, por exemplo, ele liberou a entrada dos carros dentro do shopping center de Botucatu. Então, assim, para as pessoas saírem de casa e poder olhar a vitrine da loja. Abriram-se as portas do shopping center pelos corredores do shopping passavam os carros, né? Com as pessoas dentro do carro. Isso no auge da epidemia. Chega a ser tragicômico uma situação dessa, né? Então, filas enormes na porta do shopping, porque a pessoa precisa comprar um par de sapatos, né? Ela fica em depressão, né? Então, ela precisa comprar, né? E então isso alimenta essa lógica do desperdício, né? Bom, e associada à destruição das formas de viver solidários, né? Então, um projeto que tramita no Congresso Nacional da pauta de emergência do senhor presidente da República, né? Tem 30 projetos que ele estabeleceu como prioridade, e uma delas é a mineração nas terras indígenas. Mineração nas terras indígenas. Quer dizer, se ele conseguir passar essa pauta, aí num curto espaço de tempo, né? Quer dizer, a destruição da Amazônia vai se acelerar enormemente. E quem é que ganha com isso? Quem ganha com esse modelo, né, de minerador, da agroquímica? São meia dúzia de grupos empresariais, meia dúzia de famílias. Vamos lembrar que os donos dos bancos brasileiros são 5 famílias, né? Você pegar as empresas de mineração na Amazônia, quantas são? As multinacionais, algumas 3, 4 empresas vão ganhar em nome da destruição das formas de viver solidários, né, centenas de comunidades, da diversidade cultural, socioambiental brasileira, né? Portanto, está em jogo a destruição de um modelo alternativo a esse modelo econômico da morte, né, que ele pode chamar. A gente vive sob o modelo econômico da morte, tá? Bom, eu participei de muitas reuniões, né, durante esse período e é impressionante a pressão dos donos dos hospitais, né, para abrir a economia. Saibam vocês que por conta do isolamento social, lockdown, né, caiu drasticamente. Você tem acidentes de trânsito, né, vários tipos de óbitos, né, e também, né, as cirurgias eletivas de outras doenças. E, portanto, para os donos dos hospitais, o custo é muito elevado, tudo isso, e eles querem que a máquina continue a funcionar, né, porque a economia funcionando, os hospitais estão lotados, mas lotados com uma série de outros problemas resultantes desse modelo econômico da morte, né? Então, veja nesse slide que nós temos aí uma série de temas importantes para a geografia, dessa agenda que eu estou falando, que se desenha, né? É impressionante a tramitação, acompanhe a tramitação do novo plano de ajuda emergencial, né, que o senhor Messias Bolsonaro quer distribuir 4 míseras parcelas de R$ 250, que será para um grupo muito menor do que foi, né, do ano passado. E o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, né, injetou nessa proposta pacotes de reformas liberais para tirar investimento da saúde, da educação, né, em troca, né, da ajuda das pessoas que mais precisam, né? Então é isso que nós estamos falando, né? A destruição das formas de viver solidários, quer dizer, a destruição do SUS, da escola pública, né, como sendo, né,
pautas, agendas que interessam a sociedade como um todo, né? Em nome do ganho econômico de um grupo cada vez mais restrito, né? Bom, e eu diria, então, que tudo isso, esse cenário, né, que eu apontei, eu diria que nunca se precisou tanto de geografia, né? Quer dizer, para se compreender todos esses processos, todo esse impacto, é preciso muita geografia. A hora é da geografia, né? A pandemia deu enorme visibilidade para a geografia. Eu estou falando aí da rede de geógrafos, que eu já comentei, né? Isso não é só imprudente, você tem aí de norte a sul do país e pelo mundo afora, outros países que têm essa pesquisa, geografia e saúde muito fortes, né? Você pode lembrar aqui da Austrália, aí universidades da Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra, França, né? Bom, países em que essa pesquisa é muito forte, né? Bom, e nós temos trabalhado aqui na nosso grupo, né, a sistematização dessa contribuição da geografia no que nós estamos chamando de uma teoria da dupla determinação geográfica da saúde, né? Quer dizer, eu diria que a geografia ela fornece um corpo teórico, né, para ajudar a compreender o que está ocorrendo e apontar rumos do debate do pós-pandemia. Quando nós falamos em teoria, tá, e como eu disse lá no início, o grande trabalho da pós-graduação é de ajudar a avançar o conhecimento científico, no caso o conhecimento geográfico, né? E para isso é preciso consolidar o seu corpo teórico e conceitual, né? Então, uma teoria, pode definir a teoria como um conjunto de hipóteses sistematicamente organizadas que pretende, através de sua verificação, confirmação ou correção, explicar uma realidade determinada. Isso é a definição do dicionário de filosofia do Japiaçu, né? Então, eu tenho um conjunto de hipóteses, que são as respostas que a ciência imagina que são as mais adequadas, né? Mas organizadas sistematicamente para responder os problemas que estão colocados aí, né? Bom, e por que é uma dupla determinação geográfica? Por que a geografia é tão importante nesse momento, né? Primeiro que essa realidade, tá, que gerou a pandemia e que gerou um grau de incerteza muito grande, como eu disse, os próprios países preocupados, né, em seminários multilaterais, procurando construir uma agenda econômica, né? Então, como é que nós vamos manter o capitalismo, mas um capitalismo que se preocupe mais com o ambiente, que seja menos destrutivo, né? Se é que isso é possível, né? Mas isso está em debate, né? E uma série de movimentos, né, dentro dos próprios Estados Unidos que gira ao redor da candidatura do Sanders, por exemplo, né? Então, dentro do Partido Democrata e setores da sociedade e das universidades americanas que apoiaram por 2 vezes a candidatura do Sanders, né? Gira em torno um pouco dessa ideia, né, de que é preciso mecanismos de regulação, né, dessa acumulação, né? E dentro disso passa também o controle dos algoritmos, né, que estruturam as redes sociais, né, e que dizem a nós o que nós queremos antes mesmo de nós sabermos o que é que nós queremos, né? Então, os algoritmos, está comprovado o trabalho que o Bannon fez, né, no sentido de construir uma narrativa dentro das redes sociais para aglutinar setores de ultradireita, e o Brasil foi um laboratório para isso também,
né, que gerou essa conjuntura que nós vivemos, né? Tudo isso está em debate, né? A regulação das redes sociais, dessas grandes empresas como o Google, né, que nos escuta agora, nós estamos no espaço do Google, está sendo gravado por o Google, e o Google está fazendo a mineração que nós estamos dizendo, né? E com isso chegam até nós o mundo das mercadorias, no caso até os livros que a gente quer comprar, né? E chegam até a nossa tela, coisas que certamente a gente gostaria de comprar, que eles sabem que nós gostaríamos de comprar antes mesmo de nós sabermos que nós gostaríamos de comprar, né? Então, você tem aí esse mundo do capitalismo globalizado, ele impõe uma forma de pensar. E é isso que a gente está chamando de uma determinação epistemológica. Uma determinação epistemológica. Tá? Para que a gente decodifique, compreenda esse mundo e todas essas relações que estão por trás, é preciso desenvolver uma forma de raciocínio, né, que faça crítica a essa ordem das coisas. Bom, e o raciocínio geográfico, né, acumulado pela história do pensamento geográfico nos últimos 100 anos, responde a algumas dessas perguntas. Portanto, a geografia, como uma forma de pensar, né, ela ganha uma importância muito grande. Mas ela é dupla determinação, porque você tem uma determinação ontológica, né? E aqui eu retomo o George Lukács, agora para uma ontologia do ser social, não o Prolegômenos, mas aqui é o livro que o Prolegômenos anuncia, que é para uma ontologia do ser social, né? E o Lukács vai dizer lá na sua página 307, que existe no mundo real um princípio da prioridade ontológica, né? Então, é preciso, estou lendo aqui, Lukács na página 307, é preciso distinguir claramente o princípio da prioridade ontológica dos juízos de valor. O ser, nesse princípio da prioridade ontológica, ele vai dizer que o ser tem prioridade ontológica com relação à consciência. Do ponto de vista ontológico, isso significa dizer, né, que pode haver ser sem consciência. Isso significa simplesmente que pode haver ser sem consciência, enquanto toda consciência deve ter como pressuposto, como fundamento algum ente, né? Então, ele vai dizer aqui que a prioridade ontológica é que os homens precisam, em primeiro lugar, comer, beber, ter um teto e vestir-se, né, antes de determinar a sua consciência, né? Portanto, o que eu estou chamando a atenção é essa determinação ontológica, né? Quer dizer, essa ordem, né, mundial do capitalismo globalizado, e com todos aqueles desafios postos, né, para o século XXI, traz uma urgência, né, do olhar sobre o existir, sobre as condições do existir, né? Portanto, essa geografia que eu estou falando, ela tem uma forma de pensar, mas a gente precisa olhar para a geografia também como uma forma de existir, né? Então, é isso que eu vou usar para finalizar um pouco essa minha exposição, para a gente poder ter um pouco de debate, né? Quer dizer, a geografia como uma forma de pensar nos remete aos princípios do raciocínio geográfico que nós vamos encontrar nos clássicos, os clássicos da geografia. Aí eu vou me ater à escola francesa, que grande influência tem sobre a geografia brasileira, mas nós poderíamos olhar também para a contribuição da geografia anglo-saxônica, né,
a geografia teorética também, que via Hartshorner, enfim, as contribuições dessa geografia anglo-saxônica, enfim, olhando para os nossos clássicos, você vai encontrar alguns princípios necessários para pensar o mundo, pensar, né, esses problemas que nós estamos identificando a partir da geografia. Então, nessa forma de pensar, nós temos aí um raciocínio de primeira ordem, né, aí, segundo o próprio Paul Vidal de Lablache, no Princípios da Geografia Humana, né, o princípio de primeira ordem para ele é o princípio da localização. Né? Todo dado geográfico ocorre em algum lugar. Então, o raciocínio geográfico se inicia quando a gente vai fazer a pergunta: onde está? Onde está? E na medida que você vai responder nessa primeira pergunta, tá, vão se desencadeando outras perguntas, né? Porque se eu sei onde está, isso vai me levar a um outro princípio, que é o princípio da extensão, que é lablachiano também, porque se eu sei onde está, eu preciso compreender até onde vai, né? Portanto, a questão dos limites, das fronteiras. E com isso eu vou compreendendo como que o fenômeno se distribui pelo espaço. Bom, na medida que eu respondo essas perguntas, eu vou desencadeando raciocínios mais complexos, porque eu vou percebendo conectividades, né? Então aí você tem o Max Sorre, vai ser um autor importante, que o princípio da conexão, né? O Max Sorre vai escrever padrões e tendências, porque se eu compreendo a distribuição, eu começo a perceber a existência de certos padrões espaciais, né? Rotas de dispersão, tendências, cenários, né, futuros aí, e até compreender, né, uma estrutura que está por detrás de todo esse processo, que o Pierre Georges, na década de 60, vai chamar de a ordem espacial, né? Então, esse slide aponta para toda uma discussão importante para nós geógrafos nos prepararmos para os próximos anos, a importância de estudar os clássicos da geografia, do nosso pensamento, e que foram abandonados por nós. Tá? Aqui eu trago só alguns exemplos, vou passar rápido, né, porque isso nós percorremos no ano passado. Né? Nós tivemos chamados a entender o que estava ocorrendo em São Paulo e no Brasil, né, com o caso da Covid. Nós fomos localizando. Primeiro nosso exercício, onde está? Fomos localizando os casos. Né? A partir disso, a gente foi percebendo uma distribuição, que foi apontando um padrão, né? Um padrão de distribuição. Né? E, para isso, existem ferramentas importantes, né, da análise espacial, né? Portanto, de uma dimensão matemática, né, de modelos geoestatísticos e matemáticos que estão ao nosso alcance para que a gente consiga perceber, a partir da distribuição, padrões. Então, quando chegou em abril, isso era 27 de abril, né, usando um estimador de densidade, que é o kernel, a gente começou a identificar um certo padrão que tem a ver com aquele modelo hierárquico, né, que eu fiz a menção a vocês, modelo hierárquico, e nós anunciamos que havia no estado de São Paulo 13 cidades do interior de São Paulo que seriam os epicentros da distribuição da Covid no território paulista. Fomos acusados por vários prefeitos, né, de loucos, de disseminadores do pânico, e, enfim, uma série de prefeitos negacionistas, né, que negavam o trabalho científico, mas, infelizmente, o processo desencadeado nos meses subsequentes apenas confirmaram o que a gente já tinha previsto. Então,
o conhecimento da geografia chegou na frente do vírus. Nós chegamos antes, né, nesses lugares, para que os serviços de saúde pudessem se organizar. Infelizmente, em fevereiro, março de 2021, nós não temos mais essa bala na agulha, né? Como eu disse, o vírus está em toda parte e o problema vai se tornar muito mais complexo, porque os casos vão crescer novamente, como está ocorrendo, as novas variantes estão aumentando óbito, a rapidez dos casos mais graves, e tudo ao mesmo tempo em todos os lugares. Portanto, um colapso sistêmico que se aproxima, né? Capacidade hospitalar em várias cidades, vários estados do país, que não consegue mais responder, e infelizmente a gente caminha para um momento vertiginoso do número de mortes no Brasil. Vacinas a passo de tartaruga, um presidente que não assume o comando que deveria, um ministro general que não sabe nada de saúde e colocou 3.000 militares no Ministério da Saúde. Depois vem falar de cabide de emprego, né, de receber recursos públicos, pessoas incompetentes que não são preparadas para entender o que está ocorrendo e coordenar o país, né, para enfrentar esse problema com base em evidências científicas. E dentre esses conhecimentos faz parte a geografia, né? Bom, e aí a questão como eu falei, da análise espacial, né? A gente foi usando outras ferramentas para, aqui, por exemplo, né, nós temos um trabalho de uma análise de correlação espacial entre casos confirmados Covid e envelhecimento da população. Então, se você observar aqui o noroeste do estado de São Paulo, onde você tem municípios com uma proporção maior, né, de pessoas com mais de 60 anos, né, e então é exatamente nesse tipo de município que você tem uma taxa de casos confirmados maior. Há uma correlação espacial entre variáveis, né? Como agora, recentemente, o Caetano, o Jota, né, nosso laboratório, fez dessa mesma ferramenta uma correlação entre casos confirmados, municípios e letalidade, né? Então, onde que está morrendo mais gente. E a estrutura é mais ou menos essa aqui, né? Então, onde está morrendo mais gente, onde você tem uma população mais idosa, mas também em áreas mais pobres. Bom, eu vou adiantar aqui. Bom, até a gente chegar à estrutura espacial, né? Então, isso aqui é um mapa síntese que nós fizemos, um exercício de abstração, né? Digamos que nós temos nesse mapa uma representação da ordem espacial que produz a Covid no Brasil, né? Então, você identifica uma estrutura espacial, né? Portanto, uma boa discussão aqui seriam quais são as perguntas espaciais, né, que o fenômeno que a gente estuda exige. Então, cada fenômeno exige a gente identificar que perguntas a geografia pode responder, né? E aqui eu vou passar mais rápido. Por exemplo, para essas perguntas espaciais das doenças, esse geógrafo, né, americano, que é o Brian Barry, já na década de 60, ele construiu essa matriz espacial que deu origem à análise geoestatística nos anos seguintes, com a evolução da informática, né? Então, eu listei aqui os princípios lógicos do raciocínio geográfico, o Lablache, o Jean Bruns, o Maxor, o Pierre Georges, né? E como que a gente pode responder essas perguntas? Eu disse aqui a importância de estudar os clássicos, revisitar os clássicos, né? E aqui eu citei esses autores importantes, a Geografia Humana do Jean Bruns, né?
fundamentos biológicos da geografia humana, do Max Sorre, Geografia e Sociedade, do Pierre Georges, são obras clássicas, de maior importância, né, que possamos debater. Bom, e aí eu quero terminar apontando esse slide aqui. Se eu tenho a geografia como uma forma de pensar, né, a determinação ontológica, como o próprio Lukács fala, que o princípio da prioridade ontológica não é a discussão do raciocínio e do pensamento da lógica formal, né, mas é essa dimensão ontológica do ser social, né, que vive esse impacto do capitalismo globalizado. Então, nós estamos falando da miséria, da fome, da destruição das experiências de solidariedade, da sociodiversidade brasileira, não é? 180 nações indígenas, dos quilombolas, né, da experiência camponesa, os sementes crioulas, todo esse conhecimento, né, produzido pelos trabalhadores brasileiros que vivem nas periferias urbanas, né, e que tiveram que, enquanto classe média, os ricos, fazendo seu isolamento, né, dentro de suas casas, muitos desses trabalhadores, porque a construção civil não parou, o transporte de caminhão não parou, não houve desabastecimento de alimentos, né, portanto, o agricultor continuou trabalhando, o alimento chegou no supermercado, e essas pessoas ficaram expostas, né, a toda essa circulação viral, né? E, enfim, então você tem esse olhar sobre uma geografia da existência, e aí abre-se toda uma outra agenda. Eu destaquei aqui, garantir que as vozes das comunidades sejam representadas. Então, a gente tem muitos trabalhos, eu citei aí o João Oswaldo, né? Você pegou os trabalhos em desenvolvimento pelo professor Nécio Turra, né? A gente tem tido uma discussão muito boa, um intercâmbio, né? Essa discussão das pesquisas qualitativas e o estudo, né, do olhar, da visão do mundo a partir de certos sujeitos, né? Certas comunidades estão sendo destruídas, né, desconsideradas. Então, aqui nós temos essa interface com a pesquisa qualitativa, né? Então, enquanto a geografia como uma forma de pensar, você tem um acúmulo em modelos geoestatísticos, a base é matemática, né? A geografia é quantitativa, mas muitas dessas questões prioritárias abrem uma agenda da pesquisa qualitativa dentro da geografia. Bom, a gente falou da defesa do SUS e das políticas públicas, da saúde, da educação. Construir uma agenda que valorize assuntos que nos ajudem a compreender nós mesmos. Então, você tem aí uma interface com a psicologia, uma interface da geografia com a psicologia, com a arte, com a literatura, com a saúde mental, né? Porque nós teremos, como eu disse, sequelas nos próximos anos, frutos da pandemia, né? Faltou dizer que tem um pessoal estudando o que é de fato a cura, vou botar entre aspas, da Covid. A gente vê no noticiário, né? Sempre assim. Então, quantos são os casos confirmados, quantos óbitos e quantas pessoas se curaram? Vamos botar entre aspas, quantas pessoas se curaram, né? Não se sabe ainda, como é uma doença nova, as sequelas que a doença está deixando, né? Já se identificou, primeiro, uma síndrome de fadiga viral. Existe uma coisa chamada síndrome de fadiga viral. Então, as pessoas que se salvaram dos casos mais graves sentem um cansaço profundo, um desânimo. Isso é conhecido na literatura como uma síndrome de fadiga viral, né? Já há estudos mostrando a correlação de Covid com mortes 6 meses depois de doenças cardiovasculares, né?
Então, muito assim, você tem AVCs, você tem infartos, né, decorrentes, problemas de fisioterapia, de terapia ocupacional, né, porque você tem sequelas musculares. Então, eu li um estudo de uma pesquisa na Alemanha, que o estudo analisou 100 curados, clinicamente, né, foi analisado. Dos 100 curados, apenas 15, você poderia dizer que realmente foram curados, né? Então, você tem aí toda uma discussão, como eu disse, de uma série de assuntos relacionados à saúde mental, mas a dimensão da psicologia social, mas também da arte, a literatura. Aqui, valorizar o pluralismo metodológico, né? Valorizar o pluralismo metodológico, porque você tem a geografia quantitativa, os métodos baseados na estatística, na matemática, e que ideologicamente são considerados como mais científicos, né? Ou como se tivesse um maior valor, prestígio científico. E os trabalhos de pesquisa qualitativa, como se são menos consistentes, né? Que você ainda tem essa discussão dentro da geografia, o que é um atraso de vida, né? E o pluralismo metodológico, que é o quê? O desenho metodológico da pesquisa, né, acaba envolvendo, né, abordagens aparentemente desconexas, e aí a gente viu, inclusive na FAPESP, né, um aluno recebeu uma negativa de um projeto aí de doutorado, porque o trabalho dele seria eclético. Então, você tem uma confusão entre o ecletismo e o pluralismo metodológico, que, às vezes, a complexidade do objeto exige um desenho que tenha essa abordagem pluralista, né? E, por fim, a geografia, enquanto uma forma de existir, reforça a necessidade de um conceito de ciência aberta. Ciência aberta. Esse é um debate importante, né, que põe a gente a pensar, dada a infodemia, fake news, né, tudo isso o bombardeamento, né, de ideias de negacionistas, né, que a vacina é vítima, assim como a Terra redonda também é vítima, né, desse mesmo processo, né, exige a gente pensar como o conhecimento que nós geramos e vamos gerar chegue nas comunidades mais pobres, como que esse conhecimento seja compreendido pela sociedade brasileira, seja compreendido pela sociedade em geral, né? E para que esse conhecimento, né, seja importante para a sobrevivência das pessoas, né? Então, é um pouco isso que eu queria dizer, né? Aqui tem algumas referências. Essa aula a gente pode disponibilizar, né, através do Everaldo, eu posso disponibilizar essa aula, né? E que tem as referências utilizadas, tal. Bom, nós começamos quase 10h20, né? E eu tinha dito para o Everaldo que 1h30 seria suficiente, né? Eu termino por aqui, Everaldo. Eu não sei se nesse formato tem espaço aí para alguma intervenção, algum comentário que alguns alunos queiram fazer, ou simplesmente encerramos aqui. Passa a palavra. Sim, obrigado, Raul. Eu quero agradecer muito esse conjunto de questões que você nos trouxe. Se eu tivesse de fazer uma síntese, uma das possíveis sínteses, eu diria uma aula muito bem informada, teoricamente, e para usar uma palavra muito própria dos tempos da sua graduação, mas que continua atual, também engajada politicamente. Uma aula com lado, uma aula com posição. Então,
é uma das síntese possíveis. Eu imagino que teriam muitas questões a serem debatidas aqui. Infelizmente, nós não temos todo o tempo que nós gostaríamos para esse debate, tá? Mas como nós temos uma pergunta no chat, eu vou sugerir o seguinte: enquanto eu leio essa pergunta, mais duas pessoas poderiam, se quiserem, colocar também algum questionamento. E o Raul poderia responder essas 3 questões. Acredito que, havendo interesse, nós podemos retomar o tema. O professor Raul, apesar agora de ter uma agenda lotada junto à pró-reitoria, está sempre por aqui conosco também, com a possibilidade de desdobrarmos esse debate, não apenas com ele, mas com um grupo de outros pesquisadores e alunos que trabalham com ele. Raul, Ana Paula Vilela, então lembrando que quem quiser, escreva mais 2 perguntas, pessoal. Ana Paula Vilela pergunta: Raul, qual seria a sua sugestão diante desse cenário caótico, de maneiras de minimizar os impactos no aprendizado dos alunos de escolas públicas? Estamos vivenciando uma escalada de não retirada de apostilas nas escolas e não participação nas aulas remotas, por não terem condições no acesso, desde internet a equipamentos. Então, Raul, se você quiser comentar. Alô. Ótimo. Está aberto meu canal, né? Então, eu acho que essa pergunta aponta para uma situação que nós teremos que dimensionar melhor, né? Mas o impacto foi gigante, não só no Brasil, mas no mundo afora, né? Que é, como a gente falou, quem ficou para trás. E foram os mais pobres, as comunidades tradicionais, as comunidades, né, dos camponeses, os negros, indígenas. Então, cabe à geografia identificar, né, essas comunidades mais vulneráveis, fragilizadas. Cabe a nós. Mais uma vez, a importância da geografia, né? Agora, de manhã, eu estava vendo o jornal local e você tem a vacinação das pessoas mais idosas, né? A coordenadora local da vigilância, ela não sabe dizer quantas pessoas precisam ser vacinadas. Completamente assim, navegando à deriva. Mas, e aí, até qual é o cronograma para vacinar as pessoas com mais de 80 anos, eu estou falando? Mais de 80 anos é 3% da população de Presidente Prudente. Onde que moram essas pessoas? A Secretaria da Assistência Social tem um cadastro único. Você tem a estratégia de saúde da família, que percorre a casa das pessoas. Essas pessoas estão mapeadas. Onde vivem as pessoas com mais de 80 anos? Quantas são? Quantas vacinas já tiveram? E quantas faltam? Nós temos todas as condições de responder isso. E ela não responde. Então, a universidade tem que ajudar. E na educação, né? Na educação, é uma coisa, o estrago está feito. E nós estamos falando, esse estudo que eu li, que depois eu posso passar, que mostra que os mais pobres vão levar 10 anos para retomar patamares de 2019. Então, nós levamos 30 anos para colocar as cotas, para trazer os mais pobres, os negros, pretos, pardos, indígenas, inclusive para dentro da universidade. E começando a fazer isso dentro do nosso programa de pós-graduação, esse pessoal está ficando para trás. E a gente pode perder um trabalho de 30 anos e a gente vai ter que trazer novamente. Agora, aí tem inúmeras experiências bonitas, exitosas. Eu sei de várias, aí por conta até da Pró-Reitoria de Extensão, né? Eu tenho conversei com o grupo de educação de jovens adultos da Unesp, PEJA. Você tem a Universidade da Terceira Idade, está espalhada em várias cidades, né? E tem experiências bem interessantes, que é o que? De bater na porta da casa da pessoa. Então, por exemplo, tem em Assis, por exemplo, o professor pega o material de desenhar, lápis de cor, papel, porque você tem pessoas com mais de 80 anos que não têm conectividade, não está acompanhando nada.
Então, esse cidadão recebe o material para desenhar em casa, para fazer alguma coisa. Tal. A gente sabe de histórias de professores, diretores de escolas, inclusive, da educação básica, né, de local e de outros municípios, que também aquele aluno que não consegue ter acompanhamento, que não está na aula remota, a diretora está mapeando onde é que eles estão, vai na casa da pessoa, leva o material, tenta... Enfim, existem N experiências que a gente tem que comparar, conhecer, valorizar, né? Mas eu diria que a geografia tem ferramenta para ajudar a fazer esse diagnóstico. É isso. Obrigado, Raul. Nós temos mais 3 perguntas, eu acho que a gente pode abrir uma sessão, e nós vamos, então, fazê-las em bloco, tá? Dado o nosso tempo, tá? O Valmir Valério pergunta: o entendimento da geografia como forma de pensar com a utilização dos princípios geográficos, localização, extensão, correlação, causalidade e unidade terrestre, permite pensar em um método geográfico? Segunda questão. A Janaína Conceição da Silva, ambos alunos nossos, pergunta: professor, muito obrigada pela aula. Gostaria que o senhor falasse um pouco, por favor, sobre os desafios metodológicos de trabalhar esses eventos, considerando que eles ainda estão acontecendo agora, que ainda estão em curso. E a professora Carminha pergunta: bom dia, parabéns, Raul, pela exposição. Na sua visão, que mudanças seriam necessárias na grade curricular do nosso curso de graduação para que as perspectivas que você defendeu, com as quais concordo, sejam contempladas? Tá? As demais perguntas, pessoal, estão registradas, nós vamos passar para o Raul e vamos sugerir que depois o Raul possa continuar esse diálogo conosco. Raul, passo a palavra para você para as respostas e os comentários finais. Ótimo. Então, respondendo a do Valmir, né? Valmir Valério, saúdo Valmir. Aí tem uma discussão, né, da metodologia em geografia e mesmo a discussão sobre o pensamento geográfico, né? E autores vão dizer da sistematização de um método geográfico, né? Quer dizer, há um método geográfico, ou para a disciplina se fortalecer, precisa consolidar esse método geográfico, né? E outros que vão dizer que esse método geográfico, né, na verdade, ele faz parte de um campo maior, seria das ciências humanas, das ciências sociais, né? O professor Rui Moreira, no Geografia, que é o Ser e Estar, né? Aquele livro dele, ele faz uma discussão interessante que você tem as grandes teorias e as pequenas teorias, né? As grandes e as pequenas teorias. Então, eu olho dessa forma, acho que o método geográfico, ele faz parte de um método maior, né? De um campo metodológico maior, né? Aí, numa síntese de tudo isso, né, o próprio Marx vai dizer que só existe uma ciência, que é a história, por exemplo. A única ciência que existe é a história, né? Então, sei lá, ele está olhando para a grande teoria que envolve tudo isso, né? Então, ao meu ver, muito mais do que sairmos dessa aula com uma resposta a essa pergunta do Valmir, é não matar esse debate. Bom, acho muito empobrecedor você querer, numa aula dessas, é isso ou é aquilo? Eu diria, é isso e é mais aquilo. Não é isso e é aquilo, não é aquilo e é isso. Então, vamos pensar assim, tá bom? Então, o método geográfico... será que tem um método geográfico? Não, eu acho que tem um método. Ponto, e mata o debate? Não. A riqueza das ciências humanas é exatamente a gente pensar essas interfaces, porque você tem uma relação da geografia com a história, a geografia com a economia, a geografia com a antropologia, eu estou colocando a psicologia, e aí as geociências, né? E nós estamos falando aí do Ser Rocha, né? Aí, homenagem ao João Oswaldo. Gostou do Ser Rocha, João? O Ser Rocha dialogando com o ser social. E, enfim, então vai por aí.
Da Janaína, muito obrigado pela aula. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios metodológicos de trabalhar esses eventos, considerando que eles ainda estão acontecendo agora, que ainda estão em curso, né? Que é o desafio das ciências humanas, né? Nós estamos tratando de um processo em marcha, né? E a geografia, vamos dizer, algum autor vai dizer que a geografia tem uma relação com a história da atualidade, né? Você tem o Brodel, que vai falar o tempo da longa duração, da curta duração. Milton Santos vai falar dos tempos longos, tempos curtos, não é? Então, a riqueza das ciências humanas, das humanidades, né, de estar lidando com um processo do qual a gente faz parte, né, mas que exige um entendimento, né, racional, né? Você tem aí porque o que nós temos que fazer aqui é ciência, não é a arte, né? É a ciência. Então, a gente tem que gerar um conhecimento que 50 pessoas na sala entendam da mesma forma o que eu estou dizendo. Eu não posso gerar uma dupla interpretação, né? Isso é um compromisso do conhecimento científico. Eu tenho que gerar um conhecimento suficientemente universal, que seja compreendido por todos, e que esse conhecimento possa ser reproduzido da mesma forma por outros, através do método que eu apresento. Bom, quanto a isso, a gente não tem dúvida, né? Caso contrário, também... quer dizer, a gente começa a entrar nas interfaces de outros campos de saber que são importantes. E eu aqui estou falando da arte, né? A arte como um campo do saber. Pode ter uma interface entre a ciência e a arte também, né? Mas nós temos um compromisso de gerar um conhecimento que é científico, não é isso? Então, esse é o desafio, né? E a gente está lidando com um objeto que está em transformação, enquanto a gente está estudando ele, né? E na medida que eu interajo com esse objeto, ele me transforma, e eu transformo ele também. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Carminha, é bom saber que você está aí, eu não vi que você estava acompanhando a aula, e eu agradeço aí sua presença. E a Carminha faz uma pergunta importante, né, como é que a gente tem que repensar a grade curricular, né, no nosso curso de graduação. Eu diria, Carminha, mas isso eu acho que serve também para a nossa grade da pós-graduação. Eu tenho conversado com o Veraldo, no conselho a gente chegou a comentar que a gente tem que lutar contra a fragmentação do currículo. Fragmentação. Eu acho que a gente tem uma oferta muito grande de disciplinas, isso no programa também. Eu acho que a gente tinha que ter a exemplo do que o grupo de Urbana desenvolveu, que é interessante, é uma disciplina com diferentes módulos e vários professores trabalhando. Eu acho que a gente tem que proporcionar uma troca mais coletiva, né? Esse é um ponto. O outro que eu não tive muito tempo de explorar, a importância da cartografia, a importância da linguagem cartográfica no desenvolvimento desse raciocínio geográfico, né? Eu dei aula de cartografia geográfica, né? Cartografia temática, esse semestre que acabou, e eu prometi alguns alunos que devem estar assistindo essa minha aula, que é alunos da graduação, que eu ia comentar isso, mas não deu tempo, pessoal. Eu acho que a gente tem que fazer um debate sobre a agenda da cartografia produzida pelas nossas pesquisas, né? A gente ainda observa em bancas de qualificação, mesmo em defesas, críticas. Isso que você tem aqui não é um mapa, porque falta escala, porque não tem a Rosa dos Ventos, por exemplo, né? Quer dizer, a gente está muito preso a uma concepção geométrica do mapa, né? E nós temos, como eu falei no nosso programa, o trabalho feito pelo Eduardo Girardi,
cartografia crítica, que é a tese do Eduardo Girardi, que isso já tem 10 anos, e eu estava até conversando com o Eduardo Girardi, né? Como essa agenda da cartografia crítica avançou muito no mundo, né? Se a gente procurar o critical cartography, você tem livros, artigos, é uma agenda dentro da geografia, né, da desconstrução do mapa, que começa com o Harley, né? Desconstruction of Map, que é um livro, né, seminal, e que desmonta essa representação geométrica para você abrir o repertório, o leque. Nós temos que abrir o repertório, as formas de representação desses fenômenos que nós estamos falando. E a gente ainda vê professores presos a uma geografia sistemática, uma geografia topográfica, uma geografia de base, que é importante, não há dúvida, e que faz parte da cartografia, né? Mas lembrando o Joly, no A Cartografia, né, ele vai dizer que o mapa tem 3 qualidades importantes, né? Uma delas é a acurácia, quer dizer, você diminuiu o erro, né? Mas você tem a efetividade, quer dizer, se o mapa atinge o objetivo que ele se pretende, e a capacidade de estabelecer correlações. Então, dependendo da questão que você quer trabalhar, você pode abrir mão da precisão do mapa, que a gente tem na cartografia sistemática, para caminhar para outras representações que nos permitam compreender correlações que o espaço geométrico não permite. Bom, então isso está aparecendo em algumas teses, dissertações. Repito, o trabalho do Nécio Turra tem avançado, né, em outras formas de mapeamento. Eu participei de algumas bancas dele, mas me chama a atenção esse preconceito que existe. Então, é um exemplo que nós temos que avançar em seminários de cartografia, tá, a meu ver, e menos fragmentação. Tá, acesso aos mapas, eu sugiro um canal que se chama Radar Covid, ele está na página principal da FCT, chama Radar Covid, e lá a gente vem disponibilizando essa produção, né, cartográfica. E aí, o do João também? Fique à vontade, Raul. Agora estamos um pouco no seu tempo aí. Caro Raul, parabéns pela brilhante aula inaugural, os alunos após. A sua fala geográfica sobre as dimensões integradas do inorgânico, orgânico e social nos mostra cada vez mais o quanto seu pensamento é aberto, coletivo. Isso aqui é um afeto, né? É um carinho do João, que a gente tenta estabelecer um debate entre eu e ele, a gente se provoca, né, João? Eu agradeço e vamos manter esse debate aí. Tá bom? Sandra, creio que diante do exposto, o projeto político-pedagógico do curso de licenciatura necessita urgentemente ser revisto e atualizado. Bom, aqui, inclusive, como nós teremos que pautar a acreditação da extensão, que é uma agenda que a Unesp tem que se adequar em 2021, 2022, a gente vai ter oportunidade de podemos ter uma janela que se abre de inserir algumas coisas de tudo isso que a gente está falando, né? E o William, o acontecer pode relacionar-se ao método. A questão do acontecer, né, que o William chama atenção, o Milton Santos na natureza do espaço, né? Ele vai discutir a relação entre o tempo e o espaço, né? Então, o acontecer, né, é um evento que ocorre em algum lugar, e aí ele vai discutir essa relação entre tempo e espaço, né? E a gente fica dizendo que para avançar na geografia você precisa de estudar o espaço, mas não tem o espaço sem a relação com o tempo, né? Enfim, temos aí muitas questões, eu fico contente, né, de um pouco do retorno de vocês, e podemos continuar discutindo essas questões em outras oportunidades, né? Estudando juntos,
o conselho tem essa ideia, o Everaldo, grupos de estudos, né? Enfim, alimentar o debate, pessoal. É isso que a gente precisa. Eu agradeço muito a participação de vocês. Raul, nós que agradecemos, eu acho que já tem vários cumprimentos, elogios, agradecimentos aí nos comentários, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, mas esse agradecimento especial para o nosso querido Raul, tá? As demais perguntas, se houverem, nós vamos encaminhar ele, viu, Raul? Nós encaminhamos. E essa agenda de questões que o Raul coloca, várias delas nós enfrentaremos juntos, né? Nós temos aí uma semana intensa de debates e eu espero muito que essas questões colocadas pelo Raul retornem nesses debates que nós vamos começar hoje a partir das 14 horas. E eu lembro e chamo a presença de todos vocês, tá? Raul, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que você deixou aí elementos que, no momento, inclusive, que os programas de pós-graduação estão começando a discutir a nova composição dos seus conselhos, a nova coordenação para os próximos 4 anos, nós já temos aqui um conjunto muito interessante de questões para a gente continuar pensando. Nós tivemos um público assistindo pelo Facebook que foi quase maior do que aquele que nós tivemos aqui na sala hoje, o que significa que nós podemos e devemos explorar mais essas tecnologias para a gente atingir um número maior de pessoas, né? E, enfim, muito obrigado. Vou desejar aqui boa viagem para o Raul, porque eu sei que ele está partindo já para São Paulo para continuar com a sua atividade na reitoria e esperando que a gente tenha mais segundas-feiras de manhã tão boas, produtivas e agradáveis como essa, além de seríssimas, né, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom final de manhã para todos, boa tarde para todos. Raul, boa viagem. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Everaldo. Até mais para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.